Família, o maior comunicador da TV brasileira, Silvio Santos, morreu neste sábado, dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos. Essa informação foi confirmada pelo SBT em suas redes sociais. O hospital Albert Einstein, onde Silvio Santos estava internado, confirmou ao boletim médico que o apresentador morreu às 4h50 da manhã, em decorrência de uma broncopneumonia após a infecção por a influenza H1N1. Família, o apresentador deu entrada nesse hospital dia 1º de agosto. Segundo a assessoria do SBT, ele foi ao hospital para realizar exames que não podem ser feitos a domicílio. Silvio Santos teve um quadro de H1N1 em julho. Na época, após negar que ele tivesse internado, a assessoria do SBT admitiu que ele estava hospitalizado com a influenza. Ele está sendo medicado no hospital, diz o comunicado da emissora, lido ao vivo por Michele Barros, no Chega Mais. Mas o Albert Einstein montou um plano de guerra para evitar o vazamento de informações, segundo a apuração das reportagens. Você sabe como é que é? Um artista famoso, do porte do Silvio Santos, eles não deixam vazar essa informação porque a mídia fica massacrando em cima e a família não tem paz. Então, a internação seria por outros motivos, segundo a informação do jornal Globo. O canal divulgou uma nota negando que o apresentador esteja em estado crítico. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários. Eu estou relembrando a vocês o caso, para vocês entenderem o que aconteceu. Até Tiago Abravanel, o neto do apresentador, informou na coluna de Lucas Passim, do Splash, que o avô estava bem. E de repente ele estava mesmo, porque a morte ela é assim, parece que está tudo bem, daqui a pouquinho a pessoa parte para o outro lado. E ele está sendo tratado nesse momento delicado, mas graças a Deus, muito bem assistido pela família toda. Tá relembrando o caso? Muito bem. A carreira do Silvio Santos foram 6 décadas de uma trajetória de sucesso que teve o seu auge como dono do SBT, a parte de um conglomerado que levava o seu nome, reunindo mais de 30 empresas como liderança de capitalização, responsável pela Telecena. Você lembra disso? A Telecena, que falava isso de capitalização, era por causa dessa questão. E ele também tinha a Jequiti. O senhor Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930, faz tempo, no bairro boêmio da Lapa, no Rio de Janeiro, o primeiro dos seus 6 filhos de Rebeca e Alberto, imigrantes judeus sefarditas que chegaram ao Brasil 6 anos antes. E Silvio Santos teve uma infância pobre e ele começou a trabalhar como camelô aos 14 anos de idade. Normal para aquela época um jovem começar a trabalhar essa idade. Ele vendia carpas plásticas para títulos de eleitor. O Brasil estava sendo redemocratizado após o Estado Novo. Eu não lembro dessa época, mas quem ainda pode contar essa história? Lembra sim. Ali nas ruas de então Capital Federal já era possível perceber o seu grande poder de comunicação no trato com o público. Ele aprendeu a manipular moedas e baralhos para chamar a atenção das pessoas. O jovem Silvio Santos adorava jogar futebol e foi um aluno popular na escola, onde ele recebeu um apelido carinhoso de Cenourinha, dado pelos colegas como um diminutivo de Cenour. Formou-se em técnico em contabilidade, o que ajuda a explicar por que ele tinha esse tino para os negócios e o que fizeram acumular uma fortuna de mais de R$1 bilhão. E também serviu ao exército na escola de paraquedista, de onde saiu considerado um bom soltador. PQD naquela época era PQD, Vamos falar a verdade. Silvio Santos conseguiu um emprego, mas a carreira na Rádio Guanabara durou apenas um mês. Ele conseguiu esse emprego, ele foi chamado e ele percebeu como camelô, por incrível que pareça, ele estava ganhando mais e trabalharia menos. Só aos 18 anos ele resolveu voltar a ser locutor, desta vez na Rádio Continental em Niterói. Mas em 1957 ele conheceu Manuel de Nóbrega, radialista de sucesso em São Paulo, e foi um pulo para ele fazer o seu primeiro programa na emissora.
e veio em 1961 sob o comando de Silvio Santos. Vamos Brincar de Forca, o seu programa de variedade, foi um sucesso nas noites de domingo, mais tarde rebatizado para o programa Silvio Santos. Em 1966, quando Roberto Marinho comprou a TV Paulista e incorporou a TV Globo, Silvio Santos, mantido com seu programa dominical, fechou um contrato de aluguel de faixa por uns 5 anos mais ou menos. Eles trabalharam junto, entre aspas, né? Com isso, ele nunca chegou a ser funcionário do poderoso chefão do Grupo Globo. Em 1968, ele adquiriu o Baú da Felicidade e os altos índices de audiência do seu programa elevaram a condição de estrela da emissora. Assim nasceram atrações que seriam consagradas por Silvio Santos, como o Show de Calouros, Eu Sou de 80, assisti muito, e Boa Noite Cinderela. Em 1972, o animador fechou um contrato com a Globo por mais 5 anos. E por baixo dos panos começou a articular a consolidação de um canal de TV. A emissora, então comandada por Boni e por Walter Clark, achava que seu programa o destoava do restante da programação. A oportunidade de ouro para Silvio Santos surgiu quando João Batista Amaral quis vender os seus 50% das ações da TV Record. O outro sócio, Pálio Machado de Carvalho, que foi quem sugeriu a compra a Silvio Santos, que fechou o negócio e ficou com a metade da emissora. Mas em 1975, o presidente Ernesto Geisel assinou um decreto outorgando a Silvio o Canal 11 do Rio de Janeiro. O apresentador e empresário passou a transmitir seus programas simultaneamente na Tupi e na TVS. Depois da falência da Rede Tupi, em 1980, época que o garoto aqui nasceu, o programa Silvio Santos em São Paulo foi transferido para a Rede Record. Entretanto, o empresário sonhava em ser dono de uma rede nacional de televisão. E assim, em 1981, Silvio Santos obteve a licença para operar o Canal 4 de São Paulo, que se tornou a TVS da capital paulista. A partir da emissora do Rio de São Paulo, surgiu o embrião do Sistema Brasileiro de Televisão SBT. E o resto é história. Silvio sempre foi um comunicador muito popular, dizia ter aprendido que sabia com um domador de leões do circo, pelo quais ele passou durante a sua infância, ou até alguma trajetória dessa aí que eu não li o livro, né? Mas tem alguma coisa. Silvio Santos costumava dizer que o público é como um leão. Se você tiver medo, ele te devora. Dizia durante sua carreira e gravou, consagrou uma série de marchinhas como A Pipa do Vovô Não Sobe Mais, Política e Susto com a Família. Mas houve também contratempos de sustos com a família, quando ele tentou ser político. Silvio tentou ainda se candidatar a prefeito de São Paulo e também à presidência do país. Bom, para mim, ele nunca quis se candidatar, porque eu, quando peguei essa época, eu via as pessoas falando: por que você não vai presidente? Eu não quero. Eu não sabia disso, mas ele se candidatou a político, eu fiquei sabendo depois, né? Mas a sua trajetória é meteórica, marcada por sucesso. Silvio viveu um inferno em 2001, quando a sua filha número 4, a Patrícia Bravanel, foi sequestrada. Após dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi solta. Mas na fuga, Fernando Dutran Pinto matou a tiros 2 policiais e invadiu a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto daquele ano. O sequestrador manteve a empresária e toda a sua família como reféns. E ele só se entregou com a chegada do governador de São Paulo na época, Geraldo Alckmin. Silvio foi casado por 2 vezes e deixou viúva a jornalista e novelista Iris e as filhas Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e a Renata. E é isso, família. Essa é uma história resumida desse grande artista, esse grande apresentador, esse grande comunicador da TV brasileira e da rádio que foi também, Silvio Santos. Aqui ficam os nossos sentimentos, a família e a todo o povo brasileiro que gostava do programa do Silvio Santos e cresceu vendo ele, né? Porque a gente não tinha essa opção que nós temos hoje em dia, que é internet e streams. Era aquela TV, ou era o canal 4 ou era o canal 11. Bom, a minha infância foi assim. Não se inscreva de se inscrever no canal, ativar notificações, deixar aquele like e o seu comentário. Tamo junto.